Graça e paz a todos, que Deus seja louvado mais uma vez por sua vida. Nós glorificamos a Deus por sua casa, por toda a sua família reunida aqui para escutar um pouco da palavra de Deus e nós glorificarmos a Deus. Nós vamos por um momento de louvor muito especial com a irmã Lidiana. Muito obrigado, irmã, por enviar o vídeo. Que Deus abençoe mais e mais, e a todas as pessoas que nos assistem. Tá bom? Boa noite, irmãos. Estou aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Na palavra do Senhor diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. E é isso que eu vou fazer nesta noite, para agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos lá? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus, meus irmãos. É isso, confia no Senhor e descansa nele. Glória a Deus. Deus seja louvado. Hoje nós vamos meditar numa história muito conhecida, que é a história de Sansão.
Sansão está lá no livro de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16 no Antigo Testamento. Na verdade, eu vou ler só um versículo. A mensagem de hoje talvez seja mais breve do que a gente tem pregado, mas esperamos que Deus, pela sua palavra, atinja no mais profundo o coração das pessoas que precisam ouvir essa palavra. Por isso, vamos pedir a Deus entendimento, vamos orar, tá bom? Ore também conosco. Querido Deus e Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelas vidas que estão assistindo, que vão ouvir. Que o Senhor, Deus, possa quebrantar, ó Pai, possa preparar corações obedientes, tementes a Ti, Pai. Nos dá entendimento, ilumina os nossos olhos em Cristo nosso Senhor. Amém. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 21. Juízes, capítulo 16, versículo 21. Então os filisteus pegaram Ene, que é Sansão, arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava Ene um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer quando foi rapado. Acredito que quase todas as pessoas que são cristãs já ouviram alguma história, seja na infância, na adolescência, sobre Sansão. Um homem com muita força, um homem muito forte, mas que acabou sendo enganado, sendo seduzido por Dalila, que era uma pessoa dos filisteus. Só um rápido resumo do que era esse período do livro de Juízes. Depois que Josué deu a terra prometida, isso lá no livro de Josué, chegou o período dos juízes, passou alguns anos, do qual cada um fazia o que bem entendia. Então, nesse período, o povo de Israel, ele não guardava os mandamentos de Deus, e ele era oprimido, era ali rodeado por seja o pessoal dos filisteus, seja de outros povos que acabavam oprimindo eles. E ali eles clamavam a Deus, Deus enviava um libertador, e esse libertador, como foi Sansão, Gideão e outros, acabava ali restaurando a comunhão espiritual do povo, para que o povo obedecesse a Deus, etc. Só que quando morria-se aquele juiz, novamente o povo repetia esse mesmo ciclo de pecado, de se corromper. E Sansão foi um dos milagres, assim como eu e você somos um milagre de Deus. A maioria das pessoas na Bíblia que não podiam ter filhos, eu não sei agora o exato ou certo, mas uma grande parte, como Zacarias, o pai de João Batista, como nós vemos aqui Sansão, eles acabam, Abraão também, e Sara, que era estéril, ele e sua esposa, Manoá, e sua mulher estéril, já avançado em idades. E Deus traz uma revelação, o anjo do Senhor, da qual eles iriam ter um filho, do qual não podia passar navalha sobre sua cabeça, ele não podia beber nenhum tipo de vinho e não tocar em nenhuma coisa imunda. Isso desde já do ventre da mãe ele já era consagrado, mas ele tinha um propósito, que era ele derrotar os filisteus, que era ele libertar o povo de Israel. Veja como o nosso Deus é maravilhoso. Assim como Sansão, eu e você, todos nós temos um propósito a vir aqui nessa terra. Por isso é muito importante discernir isso, viver para a glória e louvor da majestade do Senhor. E Sansão acaba crescendo, tendo muita força. A Bíblia diz que com uma queixada ele matou centenas, dezenas de pessoas. E Sansão, aos poucos, vai perdendo o seu discernimento espiritual e vai sendo seduzido por Dalila, vai contando ali o seu segredo, até quando a gente vê no capítulo 16 de Juízes, o texto que a gente lê, Ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. E no versículo 21, então os filisteus pegaram nele, arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere.
Veja, um homem forte, um homem ali que derrotou diversos inimigos, perdeu a presença de Deus. Mas ele não sabia, ele acabou rodeando ali muitas coisas, assim como jovens hoje que nascem com um propósito, jovens hoje que Deus abençoa com um dom maravilhoso, com dons maravilhosos, acabam perdendo o foco, perdendo a mentalidade do propósito que vieram e acabam, olha o resultado de Sansão. A Bíblia diz que ele foi cego e ele foi levado no cárcere, motivo ali de zombaria, de escárnio, e ele girava no moinho, ou seja, um homem com tanta força, um homem que Deus deu um propósito para que ele libertasse Israel, ele ficou no moinho, girando. Assim é muitas pessoas que acabam se distanciando da palavra de Deus, é cega, acaba se cegando, porque o mundo ele meio que cega espiritualmente as pessoas, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus está na vida eterna em Cristo Jesus. Há muitas seduções, mas a Bíblia diz, foge das paixões da carne, manda-nos seguir a justiça, manda-nos seguir a vida reta, buscar a santidade. E aqui Sansão ficava girando como uma pessoa sem propósito. Assim é muitas pessoas. Acabam arrodeando, mas vivem sem um significado para as suas vidas. E assim foi Sansão. Diversas vezes ele não foi percebendo, mas pouco a pouco ele estava fazendo tudo o contrário àquilo que Deus tinha preparado, aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. Que você não seja assim, que você tenha sempre os olhos espirituais tão vivos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não permita que o mundo cegue espiritualmente os seus olhos, o seu coração. Não permita que o mundo acabe ali girando. Você num moinho girando, você num círculo que não tem fim. Há tantas pessoas que quiseram ter um filho e têm um filho, que Deus abençoa, mas acaba esquecendo a essência do seu propósito. Há tantas pessoas que desejam um emprego e acabam tendo um emprego, mas depois acabam esquecendo do propósito, esquecendo de buscar o reino de Deus, esquecendo de buscar a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Para que você não seja como Sansão, que já ficou sendo cego desde quando ele começou a sua relação ali com Dalila, a provar bebida, a fazer tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. Até que ele foi ali extremamente humilhado, colocava ele só para girar e zombar. Mas a Bíblia diz que o cabelo de sua cabeça começou a crescer. Aqui eu não vou entrar em aprofundar, Sansão é um dos casos relatados na Bíblia, não me lembro agora o exato, não sei se é 5 ou se tem mais, a respeito de suicídio. No caso de Saul, Aitofel e outras, Judas, no Testamento, e outras pessoas. Aqui eu vou entrar que Deus tinha um propósito na vida de Sansão, que era destruir os filisteus. Sansão é chamado ali no tempo de Dagon, que era um deus adorado pelos filisteus, colocado ali, e ele segura ali a mão nas 2 colunas e ele pede ao Senhor a força dele mais uma vez. Que você seja, irmãos, como Sansão, não no sentido de pedir a força e acabar derrubando, mas no sentido de se humilhar para Deus, de pedir a Deus para renovar aquilo que Ele colocou em nós. Sua vida não é apenas para você ficar girando e girando sem propósito. Sua vida tem propósito e significado. Nós oramos por você, e como pastor, como pregador do Evangelho, quero lhe abençoar, quero lhe ajudar a entender isso na palavra de Deus, dizer para você, jovem, dizer para você, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, que há um caminho de volta para a casa do Pai. Não caia nas ciladas do inimigo, e ainda se cair,
Deus te ama e Ele cumpre o seu propósito. Por isso que Deus permitiu ali que Sansão tivesse aquela força mais uma vez. Ele derrubou todo o templo ali de Dagon e Israel foi liberto. Talvez esse não seja o plano original que Deus tinha para a vida dele, mas a Escritura diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Sansão pudesse voltar no tempo e em vez de ele pedir força, ele pedisse a sua visão de volta, essa visão do Senhor, aquela mesma que Ele lhe deu, que Ele foi abrindo os seus olhos, abrindo o seu coração para compreender que o tempo que nós vivemos hoje, os dias são maus. Não vivam a vida sem propósito. Saibamos quem eu sou em Cristo, o propósito que Cristo veio em morrer naquela cruz e o propósito que eu carrego. A minha vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito. Que possamos orar, possamos discernir isso e aplicar, porque os dias são maus. Sansão foi seduzido, foi humilhado, foi tirado os seus olhos, foi colocado ali para dar voltas, mas Deus permitiu isso porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas Sansão depois recupera ali um pouco da visão do propósito e ele pede ali que Deus derrote os filisteus e acabe dando vitória ao povo de Israel. A vitória é nossa por meio do sacrifício de Cristo, não por obras que houvéssemos feito, mas segundo a sua graça e misericórdia, Ele nos salvou. Que Deus, nosso Senhor, possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus.